ficar muito lento. Quando eu acabar aqui, eu gravo tudinho. Então, bora lá. Iniciando. Pronto. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Boa tarde. A gente vai, então, continuar, né, o nosso conteúdo da segunda-feira, que é sobre a gerência de memória, e chegar agora na parte de memória virtual que usa paginação. Tirando o Vinícius, que tirou uma dúvida já, e o Daniel, que foi junto, alguém tem mais alguma dúvida sobre o trabalho? Né? Ou tão professor, mais tranquilos? uma. Por Pode exemplo, falar. eu estou fazendo parecido como o senhor mostrou, que a gente digita o arquivo e Aham. seleciona. Aí, no caso, como o senhor tinha comentado, nem todos os algoritmos processam Isso, vão algumas dessas. executar. Perfeito. Isso. Então, por exemplo, vamos supor que eu passei um arquivo que tem um tipo de execução que uma dos algoritmos que você escolheu para analisar, ele não deve executar. Aí, então, Perfeito. eu devo tratar isso já no trabalho, Já, né? tu já Perfeito. recebeu, né? Tu recebeu a entrada, tu processou. Vamos supor que tu estava colocando para executar o FCFS. Aí tu recebeu a tua entrada. Só tinha processo tipo 2, que é o CPU bound, tu disse, ó, não dá para processar esse arquivo com esse algoritmo. Pronto, tá resolvido. Tá? Perfeito. Se fosse todo mundo um, aí não. Tinha que executar porque eram todos os processos IO bound. E se for 3, aí tu pode executar. Assim, na teoria, uma entrada tipo 1 vai ser mais ajustada para aquele algoritmo de escalonamento, para o FCFS e para o SJF. Vão dar, na teoria, bons resultados. O 3 vai funcionar, mas não vai ficar tão parecido quanto se você fosse todo mundo um, né? Porque vai ter processo que na teoria vai atrapalhar um pouco. Né? E o 2 não deveria nem funcionar. Tá? Então é essa a ideia. Aí pode ser um único código com os 4 algoritmos fazendo isso, ou pode ser separados. Não tem problema nenhum, não. Tá? Na hora de executar, eu testo todos aqui sem problema nenhum. Ah, beleza. Obrigado, professor. Então, vamos nós, senhores. Vamos continuar, então, aqui o nosso conteúdo de gerência de memória. A gente tinha parado justamente na memória virtual e tínhamos visto partições e tínhamos visto também a parte de segmentos. Né? E aí a gente meio que contextualizou, dizendo que partições era uma ideia interessante, né? Mas ela gerava o problema de fragmentação, tanto externo à partição, espaços ociosos onde ninguém conseguia alocar outros processos, por exemplo, e interno, quando se alocava, se deixava uma partição e alocava um conteúdo pequeno naquela partição, né? Se você alocar, por exemplo, 10K, você alocava 1K, então você ficava com 9 ociosos porque não tinha o que fazer, porque toda aquela partição estava alocada para um cara de 10K, mas só tinha um cara de 1K. Vimos então a melhoria, que é a ideia do segmento, né, que agora a partição não tinha mais tamanho, digamos assim, então a partição era alocada aleatoriamente e ela não era sequencial, então eu conseguia pegar o meu processo, a minha tarefa, e quebrá-la em vários segmentos, né, e alocá-los aonde tivesse espaço. A gente viu que é uma ideia interessante, mas gerava um problema de lentidão, né, é muito mais lento. E aí, então, o pessoal criou a ideia de paginação. Né? O nome comum é chamado de paginação, mas é a memória virtual que emprega a ideia de páginas. Né? Então, nessa ideia da memória virtual por páginas ou por paginação, a nossa memória volta a ser aquela ideia linear. Eu tenho uma memória agora que é uma sequência ali, um vetorzinho, né, linear e unidimensional, onde a minha memória ela está dividida em páginas. Professor, Né? não sei se é para mim, Opa, mas desculpa, eu não compartilhei, né? Eu tô ficando gaga. Agora que eu ligo, eu vi que eu não tinha compartilhado, gente. Desculpa. Quando tu falou agora aqui, eu digo, opa, eu não compartilhei. Então pronto. Então tá aqui. Ainda bem que eu não perdi muito. Eu tava só na fala ainda. Então, quando chega na ideia de memória virtual por páginas ou paginação, a nossa memória ela volta a ser vista como um vetor linear, como era meio lá na ideia de partições. Só que agora o endereçamento lógico ele é feito em pequenos espaços. Né? Em vez de eu ter partições fixas de tamanhos variáveis ou partições dinâmicas, né, que são os segmentos, eu tenho agora pequenos blocos
na memória que são chamados de páginas, né? Ou quadros, ou frames também, né? Página é a ideia virtual e o quadro e o frame é a ideia da memória física, digamos assim, né? Então, o que que muda agora? Muda que nós temos pequenos blocos de informação, né, as páginas, com endereçamento lógico. Né, aqui, ó, o padrão é que as páginas têm geralmente 4K, né, elas podem variar de acordo com a arquitetura do dispositivo, tá? Mas, via de regra, o grande padrão é trabalhar com 4K, que são blocos pequenos de informação, e embora a memória ela seja linear, né, você consegue usar páginas diferentes ou não lineares, né? É uma partição, a minha página é a minha partição, ainda é uma partição fixa, só que agora ela é uma partição pequena, né? Ela é uma partição de 4K. E ele também usa a ideia da segmentação, porque eu não sou obrigado a ter uma página colada com a outra página. Então, o meu conteúdo de 10K, por exemplo, que eu tenho que colocar em 3 páginas, né? Uma página com 4, a outra página com 4 e a outra página com 2, eu não sou obrigado a colocá-lo sequencial. Eu posso colocar uma no começo da memória, uma no meio, uma no final, tá? Essa é a ideia. E aí, fisicamente, a nossa página, ela é chamada de frame, né? De quadro, tá? Para dar uma ideia mais realista. Então, o que acontece de fato é que agora a gente consegue fazer um mapeamento do endereço lógico para um mapeamento de endereço físico de forma muito mais simples, né? Porque tanto na lógica quanto na física, a ideia é a mesma, é um bloco pequeno, página num canto e quadro no outro. Então, tem uma associação muito mais tranquila aí, né? O cálculo é um pouco mais simplificado. E a página, como eu tinha falado, ela pode ficar em qualquer espaço, em qualquer local, qualquer posição da memória física. Não tem problema nenhum com isso. E aí, espelha a ideia da segmentação, acaba sendo muito mais interessante. Essa aqui é a figura da ideia da paginação, né? Então, agora, ó, o processo, ele agora não tem uma partição fixa para ele, né? Eu tenho um processo que pode crescer à vontade, né? Então, o processo A, ele tem aqui uma página, duas, três. Alguém pediu para entrar rapidinho, gente. O Adalys. Então, o processo A, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, 9 páginas. E ele pode crescer. Se ele precisar de um conteúdo a mais, ele for ler um conteúdo a mais e precisar crescer, é só fazer a inserção do conteúdo aqui, né? A mesma coisa do processo B. E agora, ó, as partes que precisam ser alocadas em memória do meu processo, elas estão alocadas aqui nos frames. Então, essa minha página aqui, que deveria ser a página 8, né? Supondo que essa primeira aqui é a 0, essa daqui vai ser a 8, ela está alocada bem aqui. Já a página 0 foi alocada no começo também, ou no final da memória. Tá? Então, eu não tenho a obrigação de fazer a alocação da minha página na memória física nos quadros ali sequencialmente, né? Então, é um mix de partição, que é a minha página, partição fixa, tamanho pequeno, 4K, geralmente, com segmentação, porque eu consigo alocar em qualquer parte que eu precisar. Então, é sempre 4K, então se eu tiver que alocar mais que 4K, eu vou quebrando em várias páginas. Se eu tiver que alocar menos que 4K, eu vou ter uma fragmentação interna, porque eu aloquei espaço menor, mas tudo bem. Acaba sendo mais eficiente do que ainda fazer a nossa segmentação. Tudo bem? Né? Perceba que é uma evolução. Né? Os caras tentaram partição, viram que a partição dava trabalho, dava muito problema, tentaram a segmentação para evitar aquele negócio de ser fixo, mas a segmentação era muito mais lenta, então bora fazer agora a paginação que pega a melhor coisa dos dois mundos, digamos assim. E aí, como é que funciona então essa paginação? Né? A gente viu que lá na partição o cálculo era muito tranquilo, tinha uma tabela de partições lá. Na segmentação, a gente tinha uma tabela de segmentos, na realidade tinham duas, né? Uma tabela de segmento que indicava para a gente qual era a base e a outra que indicava qual era o limite. Agora, na ideia de paginação, nós temos a tabela de páginas, né? É a tabela de páginas que vai fazer esse mapeamento aí de uma página para um quadro.
né? Então agora eu tenho a minha page table e cada processo ele possui uma tabela de páginas para ele. Então eu tenho uma entrada na minha tabela de páginas que tem um endereço lógico daquela minha página e que tem o endereço físico dessa página lá na memória, né? Então eu tenho uma tabela que agrega tudo isso aí, tá? Essa tabela de páginas aí, quem gerencia ela ou quem mantém ela, assim como todas as outras, é a nossa MMU, né? E aí, assim como tinha lá o Partition Table, Segmentation Table, o nome dela agora é PTBR, que é Page Table Base Register, né? Então ela tem ali a base, o registrador base, né? A tabela de conversões, vamos chamar assim, para fazer a tradução do endereçamento lógico para o endereçamento físico, né? E aí, como todas as outras ideias de memória virtual, em toda troca de contexto, eu preciso. Desculpa. No caso da paginação, outros não precisava. No caso da paginação, toda vez que eu tenho que fazer troca de contexto, eu tenho que atualizar a minha tabela de páginas, porque eu estou colocando ou retirando um conteúdo da memória. Tá? Então, fiz contexto, eu preciso fazer a manipulação, a atualização da minha tabela de páginas. Quando a gente não faz esse tipo de manipulação, a gente não altera uma troca de contexto, acontece o que a gente chama de page table, né? Page fault, né? A falta de uma página. Né? Você estava trabalhando com um negócio lá, você sabia que aquela página estava no endereço, por exemplo, ABC, aí você foi lá no ABC, aquele negócio está zerado. Aconteceu alguma coisa. Né? Então, faltou durante a troca de contexto fazer a atualização. Tá? Então, é algo, não vou dizer que é algo comum, mas é algo que acontece por falhas de forma geral. Como é que está organizada, então, a nossa tabela de páginas? Né? O espaço que a tabela de páginas oferece, né, o espaço para endereçamento lógico, ele é feito com esse cálculo aí baseado de 2 elevado a n. Né? Então, assim, as nossas páginas, elas são sempre nesse padrão de 2 elevado a n. Tá? Então, se eu tiver 212 bytes, por exemplo, eu consigo ter páginas de 4K. Então, as páginas são sempre múltiplos de 2 ali. Eu não consigo lembrar, mas alguns SOs antigos trabalhavam com 2K. O padrão hoje é trabalhar com 4K. Eu não consigo lembrar se tem algum SO ou algum hardware que trabalhe com páginas de 8K. Tá? Eu tô na dúvida aqui. Mas uma vez que a gente trabalha com esse N, que é o nosso número de bits mais menos significativos em cada endereçamento lógico, né? A gente acaba tendo a ideia do nosso deslocamento, né? E aquilo que sobra do meu endereçamento, ele é considerado como o número da página. Lembra que o segmento tinha isso? O segmento tinha o número do segmento, né? E depois ele tinha o offset, né? Que é o deslocamento, que era o endereço da página. É a mesma coisa. Desculpa, aqui é 2 elevado a 12, tá? E não 212. Agora que eu reparei que a formatação saiu aqui. Aqui é 2 elevado a 12. Então, o que nós temos é justamente isso. O nosso endereçamento, como ele é ali na base 2, eu tenho uma parte dos bits que são empregados para fazer o deslocamento, para dar o endereço de fato, e tem uma outra parte dos bits que são utilizadas para me dizer qual é o número da página. E aí volta no padrão da segmentação, que é mais ou menos isso aqui. Né? De novo lá, usando como base o 386, né? O 386 ele trabalhava com endereços lógicos de 2 bits. Né? E as páginas dele também tinham, então, os 4 kbytes ali, que ainda é o padrão utilizado. Então, se eu tenho um endereço lógico de 32 bits, né, como é que ele fez a ideia dele? O nosso offset, nosso deslocamento, tinha 12 bits. Né? Então, a gente tinha 12 bits ali, então eu conseguia fazer a representação, né? Eu tinha como posicionamento de 0 até 4.096 páginas. Então, o máximo que eu conseguia endereçar usando esse mecanismo eram 4.096 páginas. Então, cada processo, né, cada tarefa, só conseguia ter no máximo 4.096 páginas. Né? E aí eu tinha 20 bits para, de fato, dar o número da minha página. Então,
aqui embaixo tem mais ou menos a ideia do cálculo. É de novo 2 elevado a 20, tá? Não 220 e 2 elevado a 12, como tá aqui. Né? Então tem esse endereço que está aqui embaixo, em hexadecimal, né? 01803 E9A. Aí pega os primeiros 20 bits para ser o nosso o número de página e pega o resto para ser o deslocamento. Tá? Então a gente tem aqui o 01803 como a nossa página e o E9A como o nosso endereçamento. Cadê aqui? Pronto. Aqui acho que é mais tranquilo. Então, tá ali o nosso processo que está ativo e tem aqui um pedido de tradução de endereço. Então, tem um endereço lógico, né? Tem ali 0180 3E9A, né? Como endereço lógico, e a gente precisa, então, agora fazer a conversão para endereço físico para conseguir acessar a memória, né? Onde está aquele conteúdo que precisa ser escrito, lido, salvo, adicionado, não sei. Então, o endereço lógico ele é enviado para a MMU, né? E aí ele é separado em página e ele é separado em offset, né? Então, a página ela tem os cinco primeiros bytes aqui, então é o 018 1803 e o offset é o 3E9A, né? Ignorou o zero aqui, então a nossa página é a 1803. Né? Aí o que acontece? Esse processo aqui tem uma tabela de páginas alocada para ele já, que a MMU sabe qual é, o nosso PTBR está aqui, e aí tem esse endereço de página que é o 1803. Então você vai lá na PTBR, lá na página, na page table, e vai caminhar procurando qual é esse endereço 1803. Aí, quando encontrou o 1803, o conteúdo do 1803 é 2F. Né? Então, esse é o endereço físico, digamos assim, né? O frame, o quadro, onde está o conteúdo lógico da página 1803. Então, o 2F agora ele é somado aqui com o offset. Né? Então, o meu endereço que era 0,180, 3E9A, agora ficou 2F, né? 002F E9A. Esse é o meu endereçamento físico. E aí a gente sabe já qual é a posição correta da memória onde está o conteúdo daquela página lá. Tudo bem? Né? Ficou bem tranquilo o cálculo também. Receber o valor, fazer a separação de página e offset, vai na tabela de páginas procurando por aquela página, pega o conteúdo dela e aí soma esse conteúdo com o offset e isso gera o nosso endereço físico. Né? Então, o endereço da página, digamos assim, lógico da página, ele tem o mesmo tamanho do endereço físico. Não tem a mais, a menos, não calcula para cá, é muito mais fácil. Alguém quer falar? Não? Eu ouvi um barulhinho de som. Então tá. Tranquilos aqui? Então, aqui é o melhor dos mundos. Né? A gente tem um novo tipo de organização da memória virtual, né? Que mescla partição, que mescla segmento e que é fácil de funcionar. Aí é que vem os problemas, né? Aí aqui é que o negócio deu um chabu. Páginas de memória que não são utilizadas pelos processos, elas são representadas como páginas vazias, que é o que está aqui, ó. As nossas páginas branquinhas aqui. Né? Então não tinha nada para utilizar. Toda vez que você vai tentar encontrar uma página, você vai fazer essa tradução de endereços aí, né? Para buscar uma página e você bater numa página vazia, numa página que não tem conteúdo, a MMU ela é obrigada a gerar uma interrupção de falta de página, né? Um page fault. Ele tentou encontrar uma página e aquela página não tinha nenhum tipo de conteúdo. Né? Aquele quadro estava vazio ou aquela página estava vazia. E essa interrupção, né, ela obriga com que aquilo que está acontecendo lá no SO pare para que o SO, o núcleo do SO, trate essa interrupção, trate essa falta de página. Né? Aí envolve
suspender o processo, terminar o processo e assim vai. Né? Então, assim, o processo está buscando um conteúdo, não encontrou um conteúdo, tem algo errado com ele, tira ele de execução, né? Põe ele em suspensão até resolver esse problema. Não, termina ele porque essa página aqui é muito estranha. Vocês imaginem o seguinte: quando você está iniciando o teu computador, está iniciando agora, iniciou o SO e começou a colocar em execução os teus processos, as tuas tarefas. Está usando paginação. Aí você iniciou ali o Word, por exemplo, junto com o Excel, junto com o PowerPoint. Beleza. Então tem três programas ali, a princípio três tarefas que podem ter, sei lá, 20 processos, assim vai. Você está iniciando esse cara e colocando esse cara em memória, né? Então, como a memória está vazia, toda vez que você quer inserir um conteúdo lá, você está procurando aquele endereço lá, você não vai encontrar. Está vazia a memória. Então, toda vez que você insere um conteúdo na memória, você gera um page default. Querendo ou não querendo, né? É obrigatório. Né? Eu quero saber, aquele espaço de endereçamento está vazio? Está vazio. Então, ele é um page default. Aí eu vou lá e coloco o meu conteúdo. Né? Então, ao início de um processo ou dos processos, gera uma grande sequência de page defaults, porque a tua memória ela está meio que vazia, e aí tu precisa ir ocupando a tua memória. Aí tá vazio, page default, coloca o conteúdo. Tá vazio, page default, coloca o conteúdo. Tá vazio, page default, coloca o conteúdo. Depois que os processos estão bem estabelecidos, aí sim, né? Aí está tudo mais correto. Aí se acontece um page default, aconteceu de fato uma falha, né? Alguma coisa deu errado. Mas no começo, onde se geram muitos page defaults, é porque a memória está vazia e eu preciso preenchê-la, tá bom? Para fazer esse controle, né, da memória ou da tabela de páginas, né, os caras imaginaram a seguinte ideia: vamos fazer um controle bem simples, né, utilizando umas flagzinhas, uns bitzinhos ali, para dizer como é que está aquela entrada na tabela de páginas. Então, o que eles criaram foi isso: eles criaram alguns bits, né, que são flags de status e flags de controle, depende muito aí da nomenclatura do autor, mas via de regra tem os 6 principais bits que são utilizados para indicar se o conteúdo da nossa tabela de páginas está correto, está coerente, não tá coerente. Então, o primeiro bit de status, ou flag de controle, né, é o valid. Né? Ele vai indicar se aquela página está válida. Se aquela página está válida, ela está como 1. Então, tem um bitzinho ali para aquela página que vai dizer, ok, ela está como 1, ela está valendo, o conteúdo que está lá. Né? Então, isso quer dizer que existe um endereçamento daquela página para aquele processo. Né? Quando você vai iniciar o teu processo e colocar o conteúdo da memória, se você checar lá o bit de validade, o valid, ele vai estar 0. Não tem nada, está vazio, não tem um endereçamento associado àquele cara. Aí ele está vazio, ele gera um page default, uma interrupção que desocupa esse cara. Aí tu vai lá, coloca o teu conteúdo naquela página e sobe o bit de validade para valer 1 agora. Na próxima consulta agora, aquele cara já tem conteúdo. Outro bit de validade é o bit de escrita, né? O writable, né? Para saber se a página está sendo acessada em leitura ou está sendo acessada para escrita. Então, se ela for leitura e escrita, né? Escrita, vamos chamar assim, ela vale como 1. Se ela for só leitura, ela fica marcada como 0. Isso é muito útil para você saber se aquele conteúdo pode ser modificado ou não pode ser modificado. Né? Então, você consegue dizer assim, ó, essa página aqui, ela só é de leitura. Então, assim, se essa página só é de leitura, dificilmente algo vai acontecer com ela. Essa página, por exemplo, nunca é uma região crítica. Né? É tranquilo para a gente. Não, essa página aqui, ela está marcada como 1, então ela permite leitura e escrita. Então, isso aqui tem que ser tratado com cuidado. Outro bit de validade, outra flag de controle é o user. Né? Se ele estiver ativo, estiver marcando como 1, significa que aquela página, o conteúdo daquela página, ele é acessível lá pelo espaço do usuário. Se ele tiver com 0, aquela página ela é derivada do espaço do kernel do SO. Tá? É só para meio que fazer um controle de usuários aí. O presente indica se a página ela de fato
está em memória, ou se ela está em memória RAM, né? Desculpa, memória RAM, ou se ela está em memória secundária, se ela foi para um disco, se ela foi para um flash, se ela está em algum outro canto. Tá? Se eu não estou enganado, 1 quer dizer memória RAM e 0 quer dizer armazenamento secundário. Então você tem uma noção assim, essa página ela está em armazenamento secundário, então eu preciso trazê-la para a memória RAM. Né? Eu só executo, só coloco processos em execução, tarefas em execução, com conteúdo em memória. Né? Então, essa minha tabela de páginas de memória aqui está me dizendo que essa parte desse processo aqui, que está paginado, ele está em disco. Em disco eu não executo, então eu tenho que pegar esse cara do disco e colocar, achar uma página livre para ele aqui e alocá-lo agora numa página para ele poder, de fato, entrar na memória RAM e aí funcionar. O acesso indica se a página foi acessada recentemente, né? Aí o recentemente depende da implementação, né? Qual é o tempo para se considerar recente. E o bit de sujeira ali, né? O dirt, né? Ele é ativado sempre pela MMU após uma escrita acontecer naquela página, né? É o bit de modificação. Né, alguém, né, vamos chamar assim, um processo, uma tarefa, alguma coisa, foi lá e escreveu algo naquela página, a MMU marca para dizer assim, olha, esse cara aqui foi alterado. Então, cuidado com ele. Né? Tu não pode apagar porque ele acabou de ser alterado. Né? E quem leu antes, leu um valor, agora o valor é diferente. Então, são alguns tipos de controle. Vocês vão entender muito melhor isso aqui na outra semana, quando a gente for falar dos algoritmos de paginação. Aí vocês vão ficar com essa ideia mais clara, que vocês vão perceber que os algoritmos, que os flags eles vão influenciar na implementação dos algoritmos não é escalonamento, é de paginação de memória. Tá bom? Vamos nós. Beleza. Então a gente estava ali com essa. Deixa eu só voltar para cá. Com essa ideia da nossa forma de endereçamento. Né? Pega o endereço lógico, separa a offset página, pega a página, vai na tabela de páginas, pega o endereço do frame agora, que é a mesma interpretação, digamos assim, agora ligado na física, soma de novo com offset e chega lá. Beleza. Questão aqui, se você for pensar ali numa arquitetura 32 bits, como era lá o Intel o 386, né? Que ele tinha ali páginas de 4 bytes. Então, cada entrada na tabela, ele ocupa 32 bits. 20 para dizer qual é o quadro, né? Para dizer qual era a página, e os 12 de offset ali para alguma coisa. Então, de novo, tá? Eu não olhei a formatação, tá tudo mal formatado, tem que ajustar tudo isso aqui. Então, uma tabela que tem 2 elevado 20 páginas, né? Ela vai ocupar 4 megabytes. Né? Podem brincar de calcular aí. Né? Uma tabela de páginas que tem 2 elevado a 20 bits para poder representar a quantidade de páginas, ela vai ocupar aqui 4 megabytes. Né? 4 vezes 2 elevado a 20, se a gente tivesse uma memória linear toda bonitinha. Para um processo, certo? Né? O cálculo é básico. Assim, a ideia que está aqui em cima. Opa, passei. A ideia que está aqui em cima é só para entender o endereçamento. Só que essa page table aqui, se ela fosse implementada nessa arquitetura que está descrita aqui, o nosso 386, o tamanho dessa page table aqui era de 4 MB. Vamos supor que eu estou executando um processo que ele faz a leitura de um diretório, um ls do Linux, por exemplo. O comando em si, a aplicação em si, não deve ter 20K. Estou chutando aqui, tá? Mas a página, o espaço que foi alocado para ele em memória, para poder ele funcionar, tem 4 MB. Né? Então, assim, perceba que o negócio deu errado. Né? A ideia foi boa. A ideia da paginação foi interessante. Só que a implementação dela gera um certo problema. Né? Então, não é viável eu ter a minha tabela de páginas linearmente. Porque se ela fosse uma tabela de página linear,
cada processo vai ocupar 4 MB. Aí não tem memória que aguente um negócio desse, né? Então, é mais ou menos isso aqui, ó. As minhas páginas estão aqui, eu tenho páginas não mapeadas, ainda tenho, então vira uma bagunça, né? E aí eu não tenho espaço para armazenar esse negócio todo. A solução, então, foi criar o que eles chamaram de tabelas multiníveis. Então, eu agora tenho uma tabela maior, né? Uma tabela de nível 0 ou 1, estou na dúvida, vamos chegar lá. E aí a tabela ela aponta para uma outra tabela, digamos assim. Então, cada entrada dessa minha tabela inicial, ela aponta para uma outra tabela. Então, aqui, ó, nós tínhamos, né, 1.048.000 ponteiros de 2 bits, que dá os nossos 4 MB. Com essa ideia de criar níveis, nós saímos de 0 a 1023, então tem 1024 ponteiros agora, né? E eu consigo trabalhar aqui com ponteiros para 3 níveis, por exemplo. Então, assim, eu saio agora de 4 MB para 12K. Né? A ideia de criar multiníveis é muito mais eficiente, porque aqui eu tenho um espaço de endereçamento para cada processo. Né? O meu processo, cada processo vai ter aqui os seus 1023, 1024 páginas, digamos assim. Então acaba sendo muito mais eficiente do que eu ter uma memória linear, né, para fazer o armazenamento das minhas páginas. Tá? E aí é muito, muito melhor. Então, essa é a ideia que os caras implementaram assim, não vamos montar a nossa tabela de páginas, vamos implementá-la imaginando um vetor. Vamos imaginar a nossa tabela imaginando uma árvore. Né? E aí a tabela tem esse aspecto de multiníveis e o seu acesso é eficiente, a ocupação de memória é eficiente. Né? Em vez de ocupar. Pode falar, gente. Tá sem. No Pode falar, Bruno. caso, como se trata de uma árvore, né? Aham. Ele tem problema em relação ao armazenamento, né? E é melhor para acessar, porém ele tem, às vezes, o jeito de ordenação tá bagunçado. Ele vai ter esses mesmos problemas também? Mas tu tem que ver que aqui, ó, o primeiro nível da árvore são os processos. Né? Então, aqui é o processo 0, processo 1, 2, 3, 4, não é a página. Né? Aí, esse endereço aqui aponta para a tabela de página de fato daquele processo, entendeu? Então, assim, não tem ordenação aqui, acho que não é o problema, né? Porque os processos, vocês vão ver isso na semana que vem. O processo, ele vai brincar de entrar e sair, né? Se você tem uma memória curta, pequena, é aquilo que eu tinha falado na aula passada. Eu preciso alocar e desalocar. Então, vamos supor que eu tenho aqui esses 1024 espaços para processo. Então, eu só consigo alocar de uma única vez, 1024 processos. Se eu tenho 5.000, 6.000, então, assim, eu vou colocar, remover, colocar, remover. O remover não é jogar fora, né? É armazenar em memória secundária. Então, assim, a ordenação acho que não é problema aqui, tá? E como esse negócio é gerenciado pela MMU e fica em memória, eu não me lembro de problemas de desempenho. Assim, tem desempenho que eu já vou chegar lá, que é a próxima parte, mas eu não lembro de problemas graves utilizando essa ideia de tabela de níveis. Tá? Eu acho que é uma ideia bem interessante. E o negócio pode ir. Aqui tem 2 níveis só, tá? Você pode fazer mais e mais e mais níveis aqui para o negócio ficar mais eficiente ainda, tá? E de novo, acesso direto à memória. Então é muito rápido e feito pela MMU, tá? Certo. É porque eu lembro que o banco de dados ele implementa muito a árvore B, por exemplo, Aham, B+. entendi. Daí eu fiquei imaginando se isso teria relação. Não tem relação. Não tem. É uma árvore. Boa pergunta. Não sei qual é o tipo de árvore que se usa aqui nesse cara. É uma pergunta para se procurar. Né? Essa ideia hierárquica aqui porque ele é uma árvore
assim, ele está estruturado como uma árvore, não sei te dizer se está implementado de fato como uma árvore, né? Porque é uma lista, né? Encaixa muito bem como uma lista isso aqui, não tem problema nenhum de estar organizado como uma lista. Boa pergunta, Thalísio. Deixa eu registrar aqui para eu descobrir qual é esse cara aqui. Como é implementada, vamos colocar assim, implementada a tabela de níveis, tabela multiníveis, vamos chamar assim. Multiníveis. Pronto. É para ver. Tá, assim, ele está organizado como uma árvore, mas eu estou na dúvida se implementa como uma árvore, tá? Para te dar essa resposta mais certinha. Mas a intenção é você poder criar N níveis, quanto for mais confortável para você e não, para você não, para o SO, né, para arquitetura, e não aumentar o espaço utilizado para isso, tá? Aí o que acontece? Quando a gente tem processos pequenos, né, que tem muitas páginas que não estão mapeadas, né, eu tenho um processo que tem pouca coisa ali. Mas essa pouca coisa dele, pouca coisa mesmo de fato, está sendo usado. Aí acontece aquele problema da fragmentação, né? Esse cara, por exemplo, aqui, esse processo aqui, ele está utilizando só do 1004 ao 1023. Então ele tem mais de 1000 entradas aqui na tabela de página dele que estão ociosas, né? Então ele pode ser visto como um processo pequeno. Isso vai fazer com que a gente ocupe um espaço na memória que poderia ser utilizado para outra coisa, né? Eu estou utilizando uma memória não muito eficiente. Tá aqui, ó. Então as tabelas de páginas elas são estruturadas na forma de árvores, né? Uma primeira tabela, né? Um diretório de páginas que tem ponteiro para páginas secundárias e esse negócio vai lá. Então ele está organizado como uma árvore, né? Estruturado como uma árvore. Não sei se implementa de fato como uma árvore. E sempre que a tabela secundária ela não tiver entradas, esse negócio pode ser desalocado, né? Se não tenho nada para usar, eu jogo fora. Se eu tenho muito espaço ocioso, eu posso quebrar esse cara numa tabela menor ainda. Então eu tenho uma tabela só para aquele meu espaço lá, e se eu precisar, eu posso aumentar o espaço da minha tabela. Então a ideia foi tentar ser eficiente. Como é que se faz a procura de um endereço nesse esquema de tabela multiníveis agora? Então, mesma ideia. Continuamos ali com o nosso 386, 32 bits, com as páginas de 4K. A gente já tinha visto que ele utilizava 20 bits para fazer o endereçamento da página, né? Para poder acessar a tabela de páginas. E ele tinha ali os 12 para dizer de fato qual era o offset, né? Agora, o que se faz? Esses 20 bits que eram usados para endereçar a página, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, eles são separados em dois grupos de 10 bits cada um, né? Onde os primeiros 10 bits vão indicar um nível na árvore e os outros 10 bits vão indicar o outro nível da árvore, né? E assim vai. Eu estou trabalhando agora com 3 níveis. Então eu vou pegar os meus 20 e posso fazer uma coisa do tipo, eu tenho 8 para o primeiro nível, 6 para o segundo nível e 6 para o terceiro nível. Legal. 8 no primeiro nível, 8 no segundo nível e 4 para o terceiro nível. Tá? Depende da implementação. Usando o mesmo endereço, né? O 180, 3E9A. Agora, como é que fica? Os 10 primeiros bits para a primeira árvore, os outros 10 bits para o segundo nível da árvore e os 12 bits, de fato, para o nosso offset. Aí a gente saiu, então, do 18, 03, E9A, para ter agora um 006, 003 e o nosso E9A, que ainda é o nosso offset. Olha como é que o negócio já deu uma complicada, vamos chamar assim. Está aqui o nosso endereço lógico ainda, continua sendo 018, 03, E9A. Endereço lógico. Chegou aqui,
na MMU, ele é separado, né, 10 bits para o nível 1, 10 bits para o nível 2 e os 12 bits do nosso offset. Ninguém mexe no offset. Então, vamos embora lá na PTBR desse processo aqui, dessa tarefa. Então, o primeiro nível são os 10 primeiros bits. O povo quer me ligar essa hora. São os 10 primeiros bits. E aí vamos montando o primeiro nível, e aí tá lá qual é o endereço, era o 006, já tá aqui o 006. O 006 aponta para essa outra árvore aqui, para essa outra tabela que está aqui. Né? Qual é a posição nessa tabela? Ah, é a posição 3. Então, a posição 3 tem, de novo, aquele nosso conteúdo 2F. Então, esse conteúdo é o conteúdo que vem para cá. E aí, mais uma vez, o cálculo é soma-se o frame com o offset e nós chegamos ao nosso endereço. Né? Então, a gente pega rapidinho, só eu responder. Tá em aula, sim? Isso é o professor César me ligando. Então, né, o cálculo ficou tranquilo. Né? Deu uma complicadinha, mas ainda é bem fácil de fazer. Aumentou um pouquinho de complexidade, vamos chamar assim, mas é fácil de fazer. Né? O endereçamento ainda é o mesmo, ele só foi agora dividido, né, em pedaços menores, em níveis, digamos assim, para poder acessar o primeiro nível da tabela, o segundo nível, o terceiro nível, o quarto nível e assim vai. Tá? Então, ó, aqui tinha o nível inicial, tinha um segundo, tá cheio de graça, César. O nível inicial, o segundo nível, esse cara poderia ter um terceiro nível aqui. E esse terceiro nível que teria o 2F, tá? Aí a definição de como é que isso vai ser criado vai de acordo com a arquitetura e o SO acompanha isso sem nenhum tipo de problema. Para de falar comigo, César, coisa chata. Né, essa ideia de menino, mas que cara chato. Agora ele tá, desculpa que ele me ligou durante a aula. Essa ideia de criar tabelas em multiníveis, né, ela reduz consideravelmente, está provado, né, a gente sai de 4 MB para 12K, por exemplo, para alocar um processo, né, uma tabela de página para um processo, e aí ela funciona muito bem ainda se eu tiver caras pequenos. Né? Se os meus processos não gerarem muitas páginas, melhor ainda, né? Porque eu consigo ter tabelas pequenas. Por outro lado, né, se eu tiver processos muito grandes, é provável que eu tenha uma tabela de primeiro nível grande, 1024, uma tabela de segundo nível grande, de 1024, e aí esse negócio vai crescendo para poder eu conseguir refletir todo o meu endereçamento. Tá? Então, isso pode acontecer. Tá? Aí vem uma outra estratégia, né? Que é a ideia de fazer uso do cache da tabela de páginas. Tá? Se eu estou trabalhando com um processo onde algumas páginas elas são mais acessíveis que outras, né? Nós vimos que tinha uma flag lá em Dagorinha, que era uma flag que indicava se o cara estava sendo lido e escrito ou só lido. Então, vamos supor que tem uma página que tem um conteúdo muito importante que é sempre lido. Né? Então, assim, toda vez que alguém pede para ler aquele conteúdo, chega aqui o... Rapidinho, gente. Pronto, eu passei demais agora. Chega aqui o endereço, é feito todo o cálculo, pá. Né? Li agora, no próximo ciclo, estou lendo de novo, então eu sou obrigado a calcular tudo de novo para poder ler o conteúdo, e assim vai. Aí os caras imaginaram, pô, se eu tenho páginas que são muito acessíveis, vamos pensar numa ideia interessante, vamos pensar no cache, até porque quanto maior a quantidade de níveis que você vai criando, mais lento o negócio vai ficando, né? E mais lento, e aí tende também que você acabe consumindo um pouco mais de memória. Então, se eu tenho páginas que são muito acessadas, são recorrentemente acessadas, lidas ou escritas, você pode pensar, então, num esquema de cache de páginas. Né? Então, a MMU, ela tem lá um bufferzinho, né? O Translation Lock Aside Buffer, que é acaba sendo um registrador, e aí vem aquela coisa, por isso que um processador é caro, porque só a MMU dá um trabalhão danado,
E essa cachezinha aí, essa tabelinha ali, esse bufferzinho, ele faz um armazenamento dos últimos, né, dos mais recorrentes, dos mais visitados, das mais visitadas pares. E aí ele tem já a chave completa, página, quadro. Né? Então, chegou aquela página, ele já sabe qual é o quadro. Então, em vez de fazer todo aquele processamento de pegar o endereço lógico da página, quebrar em nível 1, nível 2, nível 3, nível não sei o que for lá, caminhar na tabela, achar o conteúdo do frame e somar com o conteúdo do offset e bater na memória, ele já fica armazenado aqui. Então, você cria um cachezinho, um bufferzinho, onde você consegue armazenar esse negócio. E aí, fica resolvido. Então, aquilo que é muito recorrente, que não para de ser acessado, é muito provável que fique sempre ali no cache da MMU, fique lá no TLB, e aí é tranquilo. Né? Então, assim, toda vez que acontece uma página, né, uma página qualquer lá, você vai lá e dá uma checada se ela está na cache. Se ela estiver na cache, show de bola, né? Já é um acerto. Você estava procurando por um endereço e encontrou aquele endereço, já vai até a memória física, show de bola, você já recebeu o endereço físico, né? Não precisa mais fazer o cálculo bonitinho. E se não, se você procurou não estava, aquele negócio dá sabe, uma flagzinha, tem uma interrupção ali de cache miss, né? Para dizer, ó, procurei esse cara aqui na memória e esse cara não estava na memória, tá? A ideia é uma ideia bem tranquilo. Esse TLB, ele é um hardware especial, é mais um registrador do que outra coisa, ou um bloco de registradores, super rápido, obviamente, e caro. Né? Assim como todo e qualquer registrador, ele é caro. E aí as caches, via de regra, elas variam de 16 entradas até 256. Quanto maior a quantidade de entradas, mais caro o negócio vai acabar sendo, tá? E o tempo de acesso desse cara é muito pequeno, né? Então, o acerto é você buscar uma página lá na cache e voltar com o endereço completo, é um ciclo de relógio, né? É um ciclo de relógio. E já o erro, né? Eu procurei o negócio, não tá, pode demorar de 10 ainda ciclos. Tá? Esse conteúdo aqui, ele não está no livro do Mazieiro, se eu não estou enganado. É do livro do Mazieiro de 2017, tá? Mas ainda é coerente, né? Porque se eu tenho um buffer, um hardware que é super rápido, né? Eu procurar um conteúdo e encontrar, é galho fraco. Perguntei, tá aqui, vou embora. Se eu não encontro, eu gero interrupção, aí eu pego o endereço, separo ele em parte 1, parte 2, o que for, vou na TLB, percorro para cá, percorro para lá, acho o conteúdo, somo com offset e vou lá. Né? Então, a ideia de usar cache é interessante e a ideia é bem eficiente, ainda mais quando você tem processos que são, ou páginas que são bem repetitivas. E aí é mais ou menos esse funcionamento agora, né? A gente chega, ô povo chato, a gente chega aqui no processo, pega o endereçamento lógico, faz separação. Eu estava falando que não fazia separação, né? Mas faz a separação sim, tá? Desculpa, gente. Eu estava imaginando que ele fazia, já pegava o endereço completo e fazia. Bem que na realidade o que ele precisa aqui é o endereço completo, tá? Embora ele consiga fazer a separação, ele não precisa da separação. Ele não precisa ter parte 1, parte 2. Né, nível 0, nível 1 na tabela. Ele precisa disso aqui. Ele sabe que o 0.18.0.319A corresponde ao 0002 FE9A. É isso que está aqui na TLB. Tá? A TLB tem o lógico para o físico. Não tem essa separação aqui, não. Mas eu vou seguir a figurinha do Mazieiro, porque foi ele que criou. Então, a gente faz a separação dos níveis, né? E aí o segundo passo é checar a TLB. Se tiver na TLB, a gente já sabe qual é o endereço e pronto, vai embora, né? Se não está na TLB, aí a gente vai para o quarto passo, que é fazer a procura na tabela de página, primeiro nível, segundo nível, aí obtém o conteúdo, que é o do frame. Esse conteúdo ele é enviado, somado com o offset, e aí você vai até a memória RAM, e ele também é armazenado agora na TLB. Então, toda vez que você procura um conteúdo na TLB, esse conteúdo não está na TLB,
você gera lá aquela interrupção de cache miss, e aí você insere esse cara lá. Se a tabela estiver cheia, você vai mandar alguém embora. Você vai tirar alguém que estava nessa cache e mandar ela embora para poder adicionar esse novo conteúdo. E aí esse negócio ele vai se repetindo. E aí vem a Siri falar comigo, sai para lá. Senhores, com muita calma, muito tranquilo, e aí? Fechamos essa primeira parte. Tranquilos aí? Se tivesse feito na aula passada, ia ficar tudo muito corrido e a gente ia acabar depois das 6. E aí? Tá? Né? A ideia do gerenciamento de memória é isso, né? O gerenciamento de memória ele tenta atender processos. Então a função dele é fazer parecer que a memória, o espaço de armazenamento de memória é muito grande, quase tendendo ao infinito, né? Isso, a ideia é sempre ser simples, né? Acho que a ideia é essa. Então, a memória ela está tentando atender da forma mais simples possível os processos, né? Eu preciso colocar o processo em execução, então eu preciso carregar esse processo na memória. Então, como é que eu vou gerenciar a memória para caber todo mundo, para ser justo, né? Então, a ideia é essa. E aí, a ideia inicial foi, como é que eu armazeno isso? Vamos dizer que cada partição é um processo. Legal. Funcionou, mas não é eficiente. Então, vamos dizer agora que um processo, ele tem uma região que ele pode encher de segmentos, onde o segmento é parte do código, é um dado, qualquer coisa que o processo quiser fazer. Legal, funciona muito bem, mas aí, como tem muitos segmentos, a leitura é ruim, atrapalha o processamento. E aí se chegou nessa ideia de paginação, que é o que é utilizado até hoje. Os SOs modernos usam paginação. O hardware moderno trabalha com a ideia de paginação. Tá? E aí todo mundo funciona nesse padrão aí. 4K, página pequena, né? Que se eu estiver perdendo, estiver alocando 1K só, eu estou perdendo 3K. Mas é muito melhor do que eu perder 20K, 100K, né? E a minha página ela é alocada aleatoriamente onde tiver espaço, eu não tenho um problema com isso. E aí os caras implementaram, perceberam que a tabela de páginas, cujo cálculo é fácil, acabava gerando um problema de armazenamento, porque criá-la de forma linear poderia gerar até 4 MB por processo, que aí é inviável, e aí trouxe isso para fazer a paginação multiníveis, né, para resolver, aí viu que a paginação multinível, ela funciona, né, funciona ainda mais se eu tiver caras pequenos, se eu tiver caras muito grandes, aí o negócio vai acabar consumindo muita memória também, como acontecia, aí não tem muito para onde fugir. E aí, para melhorar isso, então, vamos colocar uma cache, para tentar ser ainda um pouco mais eficiente. Então, se eu tiver muitos processos grandes, né, eu vou acabar usando mais memória, mas eu tenho uma cache ali que pode me ajudar a ser um pouco mais rápido na hora de fazer a tradução de lógico para físico. Se for pequeno, eu já vou ter tabelas pequenas, ainda tenho uma cache, e aí o negócio vai ficar melhor ainda. Tá? É essa a ideia. E aí, para semana que vem, semana que vem, vocês estão de folga. Embora quarta-feira seja o famoso, pode ter aula depois das 2, mas faz todo mundo ficar de folga. E aí a gente trabalha com as ideias de particionamento mesmo. Como é que a gente implementa? E aí vai ficar mais claro essa ideia de preencher a memória. Né? Vocês vão ver os algoritmos de escalonamento, vão ver como é que a memória ela é preenchida, quais são os critérios para poder preencher a memória. Vocês vão ver que tem uma clara relação dos algoritmos de escalonamento com os algoritmos de gerenciamento de partição, né? Que enquanto o de escalonamento é qual processo eu vou colocar em execução, o de partição é qual é o processo, qual é a página que eu vou alocar para esse processo, ou qual é a página que eu vou excluir para poder alocar a página de um outro processo, né? Segue a mesma ideia. No fundo, a gente quer fazer o processo, a tarefa funcionar, né? Agora, intervindo junto com a memória para isso acontecer. O TLB, eu acho que o TLB é ordem de entrada,
né? Posição 0, posição 1, posição 2, tá? Porque ele não precisa ter ordenação, né? Ele percorre rapidinho ali, tá em hardware e é um espaço curto, ele percorre rapidinho procurando esse par, né? Página lógica, página física. Então ele tem como entrada a página lógica, endereço lógico, desculpa. Ele procura rapidinho ali, achou, tá aqui. Não achou, ele gera a falta, o cache miss, ele diz assim, ó, quem é que eu vou remover aqui da minha cache? Aí deve ter, por exemplo, uma estratégia de o cara mais antigo e menos usado. Aí remove esse cara e coloca esse cara novo lá. Entendeu? E toda a entrada é feito isso. Eu acho que não tem esquema de ordenação na TLB, não precisa. Né? Primeiro porque não é grande, a entrada não é grande. Como aquele slide, como o slide aqui, tinha ali a 256, né? Pode ser pode ser não, é muito provável que hoje tenha. Eita, bora, meu filho. Passei a mais aqui. Tenha um cache já agora de 4.000 e pouco, né? De 4K já, tá? Mas mesmo assim é muito rápido, né? É hardware que está fazendo isso, é registrador. Então não tem por que perder tempo fazendo ordenação, né? E sem falar que a geração como é que eu vou dizer? A manipulação e a alteração das entradas na TLB é muito rápida, né? Encheu, assim, a TLB não precisa nem que a memória esteja cheia, que como ela tem uma capacidade muito reduzida, muito menor, vamos supor que o máximo bata 4K, ali, pensando numa TLB bem parruda, deu 4K, não tem o que fazer, tem que remover alguém, tá? Então não precisa ordenar. Tranquilo, senhores? Não, tu lembra assim, se tu for pensar no SO, no SO e no hardware, você vai imaginar assim, tem N problemas. Aí o cara vai dizer assim, poxa, eu posso criar uma solução assim, assada. Pá. Pô, mas essa solução ela é custosa, né? Ela vai me gerar, eu vou perder tempo, eu vou gastar mais memória, né? Aí eu tinha um professor que ele dizia bem assim, primeiro você faz o básico, lá nos anos 90, né? Depois você faz o extraordinário. Então, o cara imagina assim, vamos fazer funcionar? Bora. Aí, agora vamos embora fazer o extraordinário. Pá. Vale a pena eu perder, sei lá, 1 minuto para resolver um problema que pode acontecer. Anote que isso é legal. Primeiro você faz o básico, depois o extraordinário. Pessoal, eu vou entregar o meu código com interface. Eu aprendi a programar com C, tá? C e Pascal. Então não tinha tela gráfica. Era aquele menuzinho que você fazia o cursor percorrer, né? Aí os caras chegavam lá para mostrar para o professor o código, ele dizia assim, tá funcionando? Não, mas eu fiz a interface gráfica. Eu não pedi isso. Eu pedi o código funcionando. Então, primeiro é o básico. Depois você faz o extraordinário. Aí aqui é a mesma coisa. Né? Então, assim, o cara faz funcionar. Aí o cara vai testar e vai dizer assim, pô, para eu resolver o impasse, eu vou alocar muita memória, eu vou parar todo o processamento e esse negócio vai demorar 10 segundos. O que eu vou dizer para o usuário? Aguarde enquanto eu resolvo o impasse. O usuário vai dizer assim, que é isso, né? Onde é que eu me meti? Não vale a pena. Então é a mesma coisa. Tem decisões que a gente sabe que tem soluções, daria para implementar, mas vale a pena a gente ordenar a TLB se a troca dela de conteúdo é constante, né? Não vale. Vale a pena ordenar as tabelas de páginas se eu estou trocando o processo toda hora, colocando página para cá, página para lá, acaba que não vale. Então, é assim que os caras pensam, entendeu? Tá funcionando, o desempenho tá bom, o resultado tá legal, tem que resolver esse problema. Vale a pena? Não vale a pena, é muito custoso. Então, assim, deixa lá. É aquela coisa, né? Vamos esperar que a cada 1 milhão de execuções, uma dê tela azul. Beleza, deu tela azul em uma, 999 funcionaram muito bem. E aí a gente assume esse risco ali, o cara vai reclamar, pô, deu tela azul aqui do meu fulano, Windows, não sei o que, travou o Mac, travou o Linux, travou o Android, travou o iOS, ok, né? Reseta, desliga, liga de novo e vida que segue, né? É muito mais fácil o cara assumir, conviver com essa falha, digamos assim, né, prático, né? O cara convive com essa falha
Dizia assim, olha, poxa, me travou o meu Windows. Pô, que pena, né? Não deveria travar, trabalhamos tanto para isso. Aí no fundo o cara fala assim, aconteceu aquele negócio que a gente não quer resolver, porque não vale a pena, né? Então fica nesse trade-off. Não vale a pena. Aí liga para o suporte, o cara fala assim, você já reiniciou o seu computador? Aí tu reinicia, funciona normalmente. É aquela coisa. Tá? Então, assim, tem decisões de projeto que o desenvolvedor, ele, pô, e agora? Vale a pena? Não vale a pena. Então, deixa lá. Vamos rezar para que esse negócio não aconteça 5 vezes seguidas, né? Esse negócio acontecer uma vez a cada 1 milhão, pô, tá tranquilaço, tá show de bola, né? Tem usuário que nunca vai ver isso acontecer na sua vida, né? Tem usuário que talvez veja acontecer muito mais do que gostaria, mas a ideia é essa, né? Assim, eu não vou perder meu tempo, assim, não é que eu não vou gastar recurso resolvendo um problema que acontece muito pouco, né, que a chance de acontecer é muito pequena e que a solução é custosa. Então não vale a pena, deixa acontecer, reinicia, rebuta e vamos embora de lá, tá bom? Senhores, eu vou encerrar aqui a nossa gravação então, tá? E eu percebi que eu não subi a gravação da aula